Muitas pessoas interpretam o pecado como tropeçar, errar o alvo ou dar um passo em falso. Alguns teólogos classificam o pecado em dois tipos: pecado por omissão, que é quando deixamos de fazer alguma coisa que deveria ser feita, e o pecado de comissão, que é quando fazemos alguma coisa que não deveria ser feita. Eu particularmente gosto de explicar o conceito de pecado como comportamentos inoportunos e inapropriados, ou qualquer desajuste ao tempo e aos métodos de Deus. Para você que já é leitor da Bíblia, toda vez que você tem ou deixa de ter um comportamento parecido ao de Jesus, comete pecado. Quantos pecados cometeu hoje? O livro de Ezequiel evidencia o primeiro pecador do universo, Satanás. Naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Ezequiel 28:15. Depois desse acontecimento, Satanás caiu do céu. Jesus disse que viu esse acontecimento lá em Lucas 10:18. Depois da queda de Satanás, os próximos fomos nós. Gênesis 3. Depois da queda do homem, já não se viu alguém justo. Na carta aos Romanos está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. Romanos 3:10. Em Salmos 53 está escrito: todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam. Essa perdição coletiva da humanidade, iniciada no primeiro casal, não passará impune. E se parece muito à morte, é importante você saber de duas coisas. A primeira é que Adão e Eva sabiam que se pecassem, morreriam. A segunda coisa é que as consequências do pecado não param apenas na morte. Além dela, aos que pecarem, ainda será maldito, acumulará para si a ira de Deus e ainda será separado dele. É importante ter essa clareza porque Deus não aceita a impunidade. Para ele, a impunidade é algo abominável, está escrito em Provérbios 17:15. Nesse momento, talvez você já deva estar se perguntando como alguém pode se salvar então. Por si mesmo não é possível. Então, se você tem se esforçado bastante sozinho, saiba que não é suficiente para te salvar. Deus viu nossa situação. Não tínhamos como se salvar. Por isso, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar. No livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus afirma que veio cumprir todas as leis. No capítulo 3 do mesmo livro, ele afirma que cumpriria toda a justiça. Já em 2 Coríntios, no capítulo 5, está escrito que Jesus não tinha pecado. Isso quer dizer que não havia diferença entre os tempos e os métodos de Deus com os tempos e os métodos de Jesus. Ele cumpriu tudo o que precisava cumprir, sem deixar nada para trás. Jesus teve uma vida santa e irrepreensível, e mesmo assim escolheu se colocar em nosso lugar no banco dos réus. Ele assumiu o nosso lugar na ira de Deus. Ele assumiu o nosso lugar na maldição da cruz e assumiu o nosso lugar na morte. Deus cobrou pelas vidas de pecado da humanidade em Jesus. Em Gálatas 3:13, diz que Jesus se tornou maldição por nós. Em Isaías 53 é possível perceber o tamanho da ira de Deus que seria derramada sobre Jesus por nós. Já em 2 Coríntios 5 está escrito que Jesus morreu por nós, logo todos morremos. Isso quer dizer que a consequência do pecado seria descarregada sobre Cristo na cruz. No verso 18 desse mesmo capítulo está escrito: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Depois do sacrifício salvífico de Cristo, podemos nos aproximar de Deus novamente. Hebreus 4:16. Ainda citando Romanos, já no capítulo 8, verso 33, está escrito: agora que fomos salvos por Cristo, ninguém pode nos acusar. É Deus que nos justifica. Para concluir, eu vou citar Romanos 6, do verso 1 ao 8. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto,
fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo, sujeito ao pecado, fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porque todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Até o próximo vídeo. Até mais.